Olá pessoal, mais um vídeo, mais um tema que foi sugestão do Rodrigo lá no Instagram. Eu resolvi gravar esse vídeo falando sobre mães narcisistas. E quando a gente fala narcisismo, a gente está dizendo alguém que só olha para si, alguém que vê o mundo girando em torno do seu umbigo, alguém que não tem percepção externa, que muitas vezes não corresponde com as pessoas, né? Não tem troca, não tem afinidade, não tem uma compaixão, porque não está vendo os outros, só vê a si mesmo. E isso pode ocorrer, claro que com a mãe, também com o pai, com qualquer pessoa. Por que a gente adquire esse hábito narcisista? A gente pode entender que toda criança ela é muito narcisista. Então a criança nasce narcisista. A mãe é dela. Se ela está com fome, ela chora, tem que ter o leite. Se ela está com frio, ela chora, tem que ser coberta, né? Se ela está assada, tem uma fralda, tá incomodando, tem que trocar. Então, a criança, naturalmente, até pelo seu instinto de sobrevivência, ela é narcisista, ela só se enxerga, né? Tudo gira em torno dela, né? Então, o mundo todo precisaria estar servindo. Nessa fase, principalmente, quando a criança ela tem alguns traumas, né? Algumas rejeições, né? A mãe não está presente e sempre vai ter, né? Lógico, né? Claro que toda criança será de alguma forma rejeitada, não terá suas expectativas cumpridas porque é impossível. Mas conforme essa criança vai tendo essa rejeição, pode ser que ela não saiba lidar com isso, né? E às vezes, de acordo com a criação, por diversos motivos, às vezes realmente ela vai receber demais, isso acaba deixando ela achando que ela pode ter muito, às vezes ela vai receber de menos e ela percebe um irmão, uma irmã recebendo mais do que ela, então ela começa também a se achar culpada e ter inveja e entra nessa energia narcisista. Outros traumas e às vezes também deficiências emocionais, né, questões psicológicas, às vezes psiquiátricas podem interferir no comportamento dessa pessoa, e aí ela cresce. E lógico que todas as pessoas, inclusive pessoas com muito desequilíbrio, podem ser pai, pode ser mãe, é o que a gente vê nos inúmeros atendimentos que a gente faz, né? Pessoas que vêm de famílias disfuncionais, de pais disfuncionais, de pessoas com profundos desequilíbrios e quando eles são pai, são mãe, o que acontece? Eles não conseguem olhar para os filhos. Eles vão parir os filhos, né? Eles vão ter esses filhos, mas não conseguem criar essa empatia, não estão totalmente presentes, eles estão muito presos nos próprios problemas, nas próprias neuras, nos próprios traumas, nas próprias necessidades. E a criança lá que quer tudo para ela, como toda criança quer, ela não se sente vista, não se sente preenchida, não se sente acolhida, ela se sente muitas vezes abandonada, rejeitada, e aí ela vai criar uma ruptura traumática em relação à mãe, no caso, como a gente está falando, mãe narcisista. Quando essa criança cresce, ela percebe essa mãe narcisista, né, que quer tudo do jeito dela, tudo gira em torno do umbigo dela, a criança percebe que quando ela começa ou consegue fazer as necessidades que essa mãe deseja, né, ela cumpre essas necessidades, de alguma forma ela recebe um pouco de atenção. Às vezes eu chamo isso de migalhas de atenção. Então você dá alguma coisa para essa mãe que só vê a ela mesma. E aí, às vezes ela consegue até dizer um obrigado, às vezes ela consegue até reconhecer alguma coisa, mas muito superficial, porque ela é narcisista, ela só se enxerga. Mas vamos dizer, esse ganho de migalha se torna um hábito e esse filho acostuma a fazer um pouquinho para ser reconhecido por essa mãe. Só que nunca vai ser suficiente. O que o filho deseja? O filho deseja ser totalmente acolhido, né? Então tem um buraco emocional que possivelmente vem de uma criança também que foi de certa forma pouco vista ou mal vista, mal acolhida, né? Às vezes essa mãe também teve que dividir, além do narcisismo, dividir o pouco de energia que ela tinha com muitos irmãos ou com o pai, com dificuldade de relação, com trabalho, enfim, e ela não deu conta.
E aí esse filho, ele começa a entrar em confronto, né, com essa mãe. E essa mãe não vai saber lidar também com esse confronto. É importante entender que todos nós que nos reconhecemos filhos de mãe narcisista e temos essa carência de mãe, também, de alguma forma, somos iguais à nossa mãe. Se a gente conseguir perceber que a nossa mãe também teve essa carência em relação à mãe dela, né, e às vezes também ao pai, e também não recebeu aquilo que nós queríamos e que ela queria, a gente começa a identificar que somos muito parecidos. Na constelação usamos uma frase: eu sou igual a você, mamãe. Agora eu escolho fazer do meu jeito. Eu sou igual a você, mas eu escolho fazer do meu jeito. Porque quando a gente não percebe que somos de certa forma iguais, a gente se acha melhor. E na verdade a gente está cobrando, está querendo impor uma atitude que a mãe jamais conseguirá ter. Somente quando a gente começa a perceber esse lugar de igualdade no sofrimento, né, que estamos carregando um peso igual, parecido da nossa mãe na nossa vida, fazendo de tudo para sermos vistos por ela e não conseguindo, da mesma forma como ela fez de tudo para ser vista pela nossa avó e não conseguiu, aí a gente desarma o nosso mecanismo de conflito e de confronto. Esse é um trabalho árduo, né, porque dói, né? Então quando a gente pega esse lugar emocionalmente ferido e carente, vai doer muito, dói pacas, né? A gente muitas vezes dá raiva, vontade de quebrar, chorar 3 dias sem parar, porque é uma dor que vem de décadas da nossa vida, é uma dor assim abissal, mas é importante com consciência, e é isso que eu tento trazer com os meus vídeos, né? Essa consciência de você aprender a lidar com sentimentos dolorosos sem ser tragado por esses sentimentos. Aos poucos você vai percebendo que eles não te dominam mais. Porque até então, esses sentimentos que a gente não sabe lidar e a gente exclui, eles nos dominam. Então nós somos escravos desses sentimentos. Quando, ao contrário, a gente deveria ser o patrão, né? Aquele que comanda os próprios sentimentos. E às vezes, quando não dá para comandar, porque eles são fortes, são energias bem intensas, a gente não pega carona também, a gente não deixa que eles nos dominem. Então, acho que esse papo, né, sobre a mãe narcisista já te dá um novo olhar, né, através até desse entendimento que de repente essa mãe narcisista está carregando um piano muito longo do passado, e não só da avó, pode vir de outras gerações também de antepassados, e que de alguma forma nós somos parecidos, agimos parecidos, às vezes não tanto, às vezes mais a menos, às vezes mais conscientes. E lógico que você é mais consciente, senão não estaria vendo esse vídeo, mas é de alguma forma parecido. Quando a gente reconhece que somos muito parecidos no problema e no sofrimento, e reconhecemos e deixamos isso para trás, a gente entende, eu não posso carregar mais, eu faço de um jeito diferente, aí a gente se desliga do sofrimento e conseguimos olhar para a mãe com consciência. Será que essa mãe vai conseguir dar algo? Às vezes não. Então a gente, às vezes, vai perceber que essa mãe ela não tem mais o que dar, ela não pode dar mais o que ela deu, ela não consegue. Só que o nosso sentimento ele vai estar um pouquinho mais calmo, e aquilo que não está calmo, que ainda continua ferido, a gente vai aprender a cuidar. Porque somente nós podemos cuidar da nossa criança ferida e das nossas dores aqui e agora. Nossa mãe jamais terá condição de curar feridas, principalmente porque são feridas antigas. E não tem o que fazer, a gente vai ter que resgatar essas feridas e a gente mesmo vai dar conta. Então, desse lugar um pouco mais distanciado e consciente, a gente vai fazer um trabalho árduo, mas vai conseguir superar isso. Esse é o tema de hoje, o recadinho de hoje. Espero que você tenha gostado. Assine nosso canal. Não esqueça de dar um like se você gostou do vídeo. Faça um comentário também, né? Deixe dúvidas, sugestões que eu vou respondendo. E a gente se vê num outro vídeo. Um grande abraço, até o próximo vídeo.